Em algum canto escondido do mundo, onde o vento sussurra segredos que os homens esqueceram, existe um manuscrito envolto na cor do sangue sagrado. Não traz nenhum título pretensioso, nem qualquer assinatura que revele a identidade de seu autor. Apenas algumas letras dispersas, como o eco de alguém que, por escolha ou destino, escolheu não ser visto. Muitos o chamam de o Livro Carmesim, mas seu verdadeiro nome permanece enterrado nas rachaduras do silêncio. Ninguém sabe ao certo quem foi o autor. Alguns dizem que ele foi um homem sábio que renunciou à fama por medo de que sua sabedoria fosse corrompida por sua celebração. Outros sussurram que ele era uma alma iluminada, que à beira da morte queria deixar um legado para aqueles que ainda buscam luz em meio à própria escuridão. Mas a verdade é que ele deixou pistas. Não uma confissão aberta, mas sinais espalhados como migalhas em uma floresta encantada. Cada página do livro não é apenas tinta no papel, mas um espelho que reflete o que habita nas profundezas do coração humano. Quem se esconde por trás desse véu de anonimato? Por que escolheram caminhar nas sombras enquanto ofereciam ao mundo um farol que poderia guiar milhões? Esta não é apenas uma história, é uma jornada. Não é um conjunto de frases bonitas ou uma fórmula mágica envolta em palavras doces. É uma chave. Uma que abre portas internas, bloqueadas por medos, dúvidas e pelas vozes que aprendemos a ouvir quando crianças, aquelas que nos faziam acreditar que não éramos o suficiente. O livro Carmesim fala de um caminho que não foi percorrido por multidões, mas pelos poucos que ousaram olhar para dentro, quando todos os outros olhavam para fora. Aqueles que o leem com os olhos da alma, e não com a mente apressada, descobrem que ele contém mais do que instruções. Ele oferece uma promessa. A promessa de se lembrar de quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria se tornar. Imagine-se por um momento em silêncio, com o coração aberto e o espírito disposto. Você abre o livro. A primeira linha não lhe diz o que você deve fazer, mas o que você pode se tornar. É um sussurro. Tudo o que você busca lá fora já vive dentro de você. Não é apenas uma metáfora bonita, é uma revelação. Naquele momento, você entende que não precisa mudar o mundo inteiro para mudar a sua vida. Tudo o que você precisa fazer é mudar uma ideia, uma crença, um hábito plantado no fundo do seu subconsciente. Porque aqueles que dominam seus pensamentos transformam seu destino. Muitos afirmam que os ensinamentos deste livro podem melhorar a saúde, atrair abundância e curar relacionamentos rompidos. Mas o que realmente transforma não é o conhecimento em si, mas o ato sagrado de aplicá-lo. Porque a sabedoria não está em saber muito, mas em viver o pouco que se compreende com verdade. Não é por acaso que você ainda está aqui. Se quiser se aprofundar ainda mais na lei da atração, o primeiro link na descrição está esperando por você. Confira. O autor anônimo, a quem chamaremos de The Guardian, nunca buscou reconhecimento. Ele não assinava seu trabalho, não comparecia a entrevistas, não vendia promessas. E, no entanto, deixou um mapa. Um projeto simples, quase infantil, de como operar a maquinaria invisível da existência. O Guardian atribuiu todas as suas conquistas, de acordo com aqueles que o conheceram à margem da história, a uma única verdade. O universo responde à intenção pura do coração humano. Cada vez que alguém abre o livro com o desejo sincero de mudar sua realidade, algo é ativado. Como se uma energia antiga e adormecida despertasse novamente. Não é superstição nem ciência exata. É uma dança entre o visível e o invisível, entre o que achamos que controlamos e o que já está escrito nas estrelas. Por que, então, esconder seu nome? Talvez ele entendesse que as maiores verdades devem permanecer envoltas em mistério para protegê-las daqueles que ainda não estão prontos. Talvez ele soubesse que o verdadeiro professor é aquele que desaparece, permitindo que o aluno encontre sua própria voz. A grandeza do The Guardian não estava no que ele ensinava, mas no que ele inspirava a descobrir. O ato de abrir o livro Carmesim é, em si, um ritual. Quem o faz está dizendo ao universo: estou pronto para lembrar. Pronto para lembrar que você não é vítima de um destino cruel,
mas um co-criador de uma sinfonia infinita. Este capítulo não tem fim, porque cada leitor continua escrevendo-o com suas próprias decisões, seus medos superados, seus sonhos acalentados ao amanhecer. Nos trechos a seguir, revelaremos os fundamentos do método deixado pelo The Guardian. Perguntas que abrem portas, princípios que curam feridas e caminhos que, embora invisíveis, levam a destinos mais verdadeiros do que qualquer localização física. Mas, por enquanto, deixe que esta primeira revelação repouse sobre você como orvalho nas folhas. O conhecimento oculto não foi feito para ser compreendido pela força, mas para ser lembrado com a alma. O livro das chaves invisíveis. Há muitos invernos, alguém, cansado da rotina sem sentido, dos dias que passavam como sombras, ousou fazer uma pergunta diferente. E se existisse um conhecimento que, além de preencher a mente, transformasse a alma? Imagine então um livro. Não apenas mais um em prateleiras empoeiradas, mas um que carrega consigo a promessa do despertar. Um livro que não é apenas lido, mas vivido. Cada página é como uma porta secreta esculpida na madeira do destino. Cada palavra, uma chave forjada no fogo da alma humana. Este livro não foi criado para decorar uma mesa, ou entreter uma tarde sem propósito. É um mapa. É um caminho trilhado silenciosamente por corações que um dia caminharam às cegas, até que algo, uma intuição, um sussurro do universo, lhes mostrou o caminho de volta para si mesmos. Pessoas comuns, como você, como eu, um dia o encontraram. E ao fazer isso, algo dentro delas mudou para sempre. Agora, imagine se essas chaves estivessem aqui, entre esses suspiros escritos. E se cada parágrafo pudesse desbloquear um canto adormecido do seu ser? E se a vida com a qual você sonha, aquela que parece tão distante quanto uma estrela solitária, pudesse começar com uma única escolha? Este livro não oferece apenas conhecimento, oferece luz. Um guia para uma existência mais plena, rica e verdadeira. É a tocha que ilumina os recantos onde a alma se esqueceu de brilhar. Mas então surge a pergunta que perturba o coração curioso. O que há neste livro que pode tocar tão profundamente? E ainda mais, como essa sabedoria se aplica à vida diária, entre o café da manhã e as noites sem dormir? Prepare-se. Porque o que está por vir não é apenas um método. É uma alquimia ancestral que acompanhou sábios, sonhadores e peregrinos espirituais ao longo dos séculos. É hora de você também se aproximar do seu fogo. A semente do despertar. Há muitos outonos, comecei minha busca. Uma única pergunta ecoava como um tambor dentro de mim. Qual é o segredo para alcançar os desejos mais profundos? E eu a encontrei. Não em fórmulas complexas ou dogmas inflexíveis, mas em uma verdade tão simples que havia sido esquecida exatamente por esse motivo. Era como descobrir que você sempre teve as chaves, mas nunca reparou na fechadura. Durante anos, mais de 2 décadas, talvez mais, compartilhei essa descoberta com aqueles que estavam dispostos a ouvir. E, embora alguns tenham levantado sobrancelhas céticas, embora outros me dissessem que isso não se encaixava em nenhuma teoria científica ou doutrina religiosa, a própria vida me provou que eu estava certo. Pessoas que seguiram esse caminho. Eles alcançaram o que parecia impossível. Não porque fossem diferentes, mas porque ousaram acreditar. Caminhar, mesmo quando o caminho ainda não estava iluminado. E é por isso que estou aqui. Não para convencê-lo, mas para lhe oferecer uma ponte. Uma ponte feita de palavras, de intenção, de fé. Sei que você pode sentir alguma dúvida. É natural. A dúvida é a sombra da fé que ainda não nasceu. Mas se você permanecer aberto, se permitir que o mistério o envolva, descobrirá algo maravilhoso. Seus sonhos não estavam tão distantes quanto você pensava. Eram seus olhos que estavam olhando para outro lugar. O primeiro passo do caminhante. Agora, pergunte a si mesmo esta questão. E se isso fosse realmente possível? Imagine que você pode mudar, que o desejo que você guarda em silêncio por medo da decepção
pode florescer de repente. Tudo começa com um ato quase invisível: acreditar. Você não precisa transformar o mundo em um dia. É preciso apenas um passo. Pequeno, mas autêntico. Visualize seu objetivo, mesmo que ainda seja vago. Confie que é possível. E então, haja. Seja um sonho profissional, uma reconciliação iminente, uma viagem, um amor, uma cura. O universo não pergunta se você merece. Ele apenas espera que você decida. E eu te acompanharei. Não com promessas vazias, mas com verdades vividas. Minha missão é te mostrar o atalho mais claro e puro, aquele que ressoa com a sua verdade. E aqui deixo-vos esta reflexão. Se uma pessoa comum pode transformar sua vida, por que você não pode? Quando a dúvida é mais forte que o desejo, eu sei que muitos não acreditam. Há um velho ditado que diz: se sonhos fossem cavalos, até os pobres cavalgariam. É o que muitas pessoas pensam. E sem perceber, com essas palavras, elas se distanciam do poder que poderia libertá-las. Há uma força, sutil e próxima como o ar. Uma centelha que vive em cada pensamento. É tão natural que a maioria a ignora. E, no entanto, cria ou destrói, dependendo de como você olha. Às vezes não percebemos que estamos cocriando nossa realidade com cada emoção, com cada crença sussurrada na solidão. A história de Helena. Deixe-me falar sobre Helena. Uma mulher simples, uma mãe, uma trabalhadora incansável. Helena acreditava que pensamento positivo era apenas poesia barata. Não adianta pensar bonito, ela costumava dizer enquanto observava a chuva cair. Um dia, ela decidiu fazer algo diferente. Sem muitas expectativas, começou a concentrar sua atenção nas coisas boas, por menores que fossem. Uma xícara de chá quentinho, um sorriso inesperado, uma tarde sem dor. Ele começou a agradecer. E algo mudou. As circunstâncias não mudaram repentinamente, mas ela mudou. E como se o universo respondesse àquela nova vibração, as oportunidades começaram a aparecer. O impossível tornou-se comum. A tristeza tornou-se uma professora. O medo, uma ponte para a fé. O poder do sagrado agora. Você também pode começar essa jornada. Não precisa esperar por sinais celestiais. Basta focar o olhar no que já está certo. Seja grato. Acaricie com a mente o que você deseja. E haja como se já estivesse caminhando em direção a isso. Este pequeno ato pode ser o despertar que sua alma tanto almeja. Talvez você não saiba, mas este livro, este momento, esta leitura, pode ser o início da maior transformação da sua vida. Capítulo dos Desejos Adormecidos. No murmúrio incessante da cidade, onde os sonhos muitas vezes se perdem entre semáforos e relógios, um jovem chamado Elias observava, de sua mesa escura, um carro vermelho brilhar ao sol. Não era o dele, mas silenciosamente, sem pensar muito, sua alma murmurou: quem me dera que fosse meu. Disse isso quase sem perceber, como alguém que atira uma pedra em um rio sem esperar que ela forme ondulações. Um pouco mais adiante, num escritório onde os telefones não paravam, Clara, olhando fixamente para a papelada e a agitação, parou por um instante em frente à vitrine de uma joalheria. Um anel brilhava ali, como se tivesse capturado o céu da noite. Seu pensamento, fugaz, mas sincero, foi: quem me dera ter algo assim. E continuou com sua rotina, como se nada tivesse acontecido, como se aquele suspiro não tivesse força. Enquanto isso, num passeio de domingo, Dom Rogério e sua esposa caminhavam por uma rua de casas que pareciam saídas de um conto de fadas. Seria maravilhoso morar em um lugar como este, disse ele com ternura, antes de acrescentar, resignado: mas isso é impossível. Continuaremos alugando. A mulher assentiu silenciosamente, não por falta de sonhos, mas porque há muito tempo havia parado de acreditar que eles eram possíveis. E numa loja no centro da cidade, Marcelo, um vendedor com mais anos do que esperança, suspirava enquanto dobrava camisetas. Trabalho demais, ganho pouco. Um dia vou largar tudo isso e encontrar algo melhor.
repetia como uma prece cansada. Mas os dias continuavam idênticos, um após o outro. Até Don Esteban, o diretor da empresa, sentado em seu escritório com paredes de vidro, reclamava ano após ano de suas alergias. Não as corporais, mas aquelas que o faziam espirrar toda vez que se lembrava de suas próprias promessas quebradas. Em casa, o cenário não era diferente. Na noite anterior, um pai repreendeu a filha, temendo que ela estivesse no caminho errado. Ao amanhecer, a mãe se preocupou com as notas do filho Roberto. As notas dele estão muito baixas, disse ela, mas logo acrescentou: amanhã falo com a professora dele. Hoje, ela tinha um jogo de cartas e a vida, como tantas vezes acontece, ficou para depois. É assim que milhões de pessoas passam os seus dias. Anseiam, desejam, reclamam, mas raramente param para se perguntar o que realmente querem. E como não o fazem, recebem a única coisa que esperam: migalhas de possibilidade, restos de destino. Mas se você é uma daquelas almas que sente que a vida poderia ser diferente, se ainda arde dentro de você uma centelha de insatisfação luminosa, saiba de uma coisa: você pode mudar sua história. Só há uma condição, e não é pequena. Você precisa ousar responder a uma pergunta que poucos ousam encarar de frente: o que eu realmente quero? Não é uma pergunta fácil, porque não se responde com palavras, mas com silêncio, com sinceridade, com coragem. Para ajudar você a encontrar essa resposta, convido você a caminhar ao lado da história de uma mulher como tantas outras, que um dia decidiu deixar de ser espectadora. Seu nome era Lucia. Uma trabalhadora incansável, vivia presa a rotinas que não escolhia, vendo os dias passarem como alguém que observa a chuva atrás de uma janela fechada. Ela sempre sonhou em ter seu próprio negócio. Cada vez que via alguém prosperar, algo dentro dela sussurrava: um dia, isso será meu. Mas uma voz mais alta e mais velha continuava lhe dizendo: não é para você. Durante anos, ela desejou silenciosamente, sem fé. Até que um dia, sem motivo aparente, algo dentro dela mudou. Talvez fosse cansaço. Talvez sua alma tivesse se cansado de esperar. Lucia entendeu que desejar não bastava. Que sonhar sem direção era como remar sem bússola. Ela precisava de clareza. E mais do que isso, precisava acreditar. Então, ela começou a imaginar sua loja, não como um sonho distante, mas como uma semente em suas mãos. Visualizou as prateleiras, as cores, o aroma dos produtos. Sentiu a alegria dos primeiros clientes. Mas não parou por aí. A cada dia, dava um passo pequeno, mas firme. Aprendeu, economizou, pesquisou, arriscou. Com o tempo, essas ações aparentemente pequenas se transformaram em transformações profundas. Lucia deixou de ser apenas uma sonhadora. Ela era a arquiteta da sua realidade. Sua vida não mudou da noite para o dia, mas mudou. E isso mudou tudo. Você também pode. Sim, você, que lê estas palavras e sente algo nelas ressoar com você. Pergunte-se sem medo: o que eu realmente desejo? Não o que se espera de você, não o que você repetiu sem convicção. O que sua alma anseia quando ninguém está olhando. E quando você souber, desenhe-a em sua mente com a clareza de uma estrela no céu. Plante a visão. E então dê o primeiro passo, por menor que pareça. Porque cada ação, cada decisão alinhada ao seu verdadeiro desejo, aproxima você do milagre de viver com propósito. E agora, uma pergunta para despertar sua curiosidade. Por que é tão essencial ter clareza sobre seus objetivos? Na próxima parte, exploraremos como o simples ato de definir com precisão o que você deseja pode abrir as portas para um destino mais brilhante. Porque neste universo, não basta desejar, é preciso aprender a semear. A sintonização da alma. Numa tarde em que o céu parecia sussurrar segredos ao vento, Emiliano estava diante do espelho de sua vida. Não podia mais ignorar o chamado interior que lhe falava com voz firme. Queria multiplicar a abundância que fluía em sua direção, não por ganância,
mas pela necessidade de expandir, de abrir novos caminhos, de honrar seu potencial ainda adormecido. Seu desejo era tão claro quanto o nascer do sol na montanha: aumentar sua renda em 1/3 no período de um ciclo solar. Ele sabia que não seria uma dádiva fácil do destino, mas sim um fruto que precisava ser semeado com paciência, regado com disciplina e colhido com esperança. Mas também sentia que o maior desafio de todos não residia no mundo exterior, mas no sutil labirinto de sua própria mente. E aqui reside uma verdade que muitos ignoram: o inimigo mais tenaz não é o mundo, mas a sombra da dúvida que vive no coração do homem. Somos nós que sabotamos nossos sonhos antes mesmo que o universo tenha a chance de conspirar a seu favor. Emiliano entendeu que o primeiro passo não era elaborar um plano ou desenvolver uma estratégia. O primeiro passo era acreditar, com a alma, com cada célula, com a fé que nasce quando o desejo se transforma em convicção. Acreditar é a chave que abre as portas invisíveis do destino. E o que é uma meta, na verdade? É uma semente, uma promessa que você faz a si mesmo, uma faísca que acende o fogo da sua jornada interior. Quando você a nomeia claramente, a nutre com sua intenção e a visualiza com emoção, algo na estrutura do universo começa a se mover. É como se um eco respondesse ao seu chamado e o vento começasse a soprar a seu favor. Então, se você está se perguntando por que seus desejos não estão florescendo, talvez não deva olhar para o céu, mas para a maneira como você fala consigo mesmo. Você está semeando fé ou enterrando possibilidades sob camadas de medo? A mente humana é um instrumento sagrado. Não é apenas um órgão pensante, mas uma antena que se sintoniza com as realidades. Imagine sua consciência como um rádio. Para ouvir a música que você deseja, não basta ligá-lo. Você precisa ajustar a frequência. Da mesma forma, para receber o que você anseia, você precisa alinhar seu eu interior com a vibração desse desejo. Dentro de você reside uma força. Os antigos sábios a chamavam por muitos nomes: alma, espírito, intenção profunda. Outros, como o pensador Alarico de Solano, a chamavam de mente sutil, aquele canto do ser onde os pensamentos não são mais lógicos, mas simbólicos, criativos, poderosos. Essa mente não ouve a razão, ela ouve as emoções. Ela não é movida por comandos, mas por imagens vívidas e sentidas. E essa força, silenciosa mas infinita, está esperando que você a desperte. A história de Violeta, uma jovem que ensinava crianças a ler em bairros abandonados, revela o mistério desse poder oculto. Por muitos anos, ela se sentiu presa a uma rotina sem janelas. Seu sonho, construir um espaço de aprendizagem onde as crianças pudessem voar com livros, parecia grande demais para seu orçamento, distante demais para sua realidade. Mas um dia, enquanto folheava um livro esquecido na biblioteca de uma igreja abandonada, ela encontrou uma passagem que falava da mente como um espelho da alma. Algo fez sentido, como se uma vela tivesse sido acesa na escuridão. Violeta começou a imaginar sua escola, não como uma fantasia, mas como uma realidade em formação. Todas as manhãs, ao acordar, ele mergulhava naquele mundo interior. Via as paredes coloridas, ouvia o riso das crianças, sentia o calor do lugar que ainda não existia. E aos poucos, seu coração começou a se mover em direção àquele sonho. Ele começou a se formar, como uma escultura sob as mãos do artista. Isso foi moldado não apenas em sua mente, mas também em suas ações. Ela buscou habilidades de gestão, participou de workshops e vendeu alguns de seus pertences para abrir um pequeno fundo. E quando o medo se instalou, ela o olhou nos olhos e disse: "Você não vai me impedir, porque eu vi, eu senti, já existe dentro de mim." Com o tempo, o invisível se tornou visível. A escola abriu suas portas não com grandes recursos, mas com um grande coração. As paredes eram humildes, mas as almas que a habitavam eram gigantescas. Violeta havia compreendido a chave. Quando o desejo é verdadeiro e acompanhado de ação, a vida se alinha. Você também carrega esse fogo ancestral dentro de si.
Não pergunte se você pode alcançá-lo. Pergunte a si mesmo se você está disposto a acreditar até que o universo não tenha escolha, a não ser se render à sua certeza. Então, pare por um momento e faça a grande pergunta: qual desejo brota mais fortemente das profundezas do meu ser? Nomeie. Escreva. Sinta. Visualize em detalhes cada canto da realidade que você deseja criar. Mas não pare por aí. Dê o próximo passo. Um passo pequeno e firme. Porque desejar sem agir é como tentar atravessar um rio sem molhar os pés. O verdadeiro desejo não é um capricho passageiro. É um chamado da alma que clama para ser ouvido. Não basta pensar nele ocasionalmente ou sonhar com ele durante noites sem dormir. Requer um compromisso profundo. Uma paixão que incendeia suas decisões diárias. Um desejo tão firme quanto as raízes de um carvalho, tão autêntico quanto o canto de um pássaro ao amanhecer. E lembre-se, o poder não está lá fora. Não é um dom reservado a poucos escolhidos. É uma semente que dorme dentro de você, esperando pela sua luz. Na próxima etapa desta jornada, nos aprofundaremos na arte de traduzir desejos em ações e pensamentos em ações. Descobriremos ferramentas que transformam não apenas sonhos em palavras, mas palavras em realidade. Prepare-se. A alquimia da alma está apenas começando. Oficina Invisível de Mateu. Em uma cidade esquecida pelo tempo, escondida entre montanhas que pareciam sussurrar segredos ancestrais, vivia um homem chamado Mateu. Seu trabalho era consertar motores e engrenagens, trazendo vida de volta a coisas que haviam parado de se mover. Mas, no fundo de sua alma, havia um sonho ainda maior: construir sua própria oficina, um refúgio onde não apenas máquinas pudessem ser consertadas, mas também sonhos e esperanças pudessem ser reconstruídos. Por muitos invernos, esse anseio permaneceu adormecido, como uma semente enterrada em solo árido. Mateu sabia o que queria, mas como um navegador sem bússola, faltava-lhe o mapa para chegar lá. Certa manhã, enquanto o sol derramava sua luz quente através da janela empoeirada, uma voz silenciosa o chamou de dentro, como um sussurro do universo. O destino se rende àqueles que caminham com fé e paciência. Então, ele começou a construir, não com tijolos, mas com intenção. Seu primeiro passo foi definir metas claras, não em um caderno, mas no santuário do seu coração. Em 1 ano, vou economizar o suficiente para começar, pensou. Decidiu também aprender novas habilidades, pois entendia que, para realizar seu sonho, precisava ser mais do que um mecânico. Precisava se tornar um artesão de oportunidades. Todas as noites, antes de adormecer, Mateu fechava os olhos e visualizava sua oficina. Sentia o cheiro do óleo, ouvia o leve rangido das ferramentas e via os sorrisos satisfeitos daqueles que confiavam em seu trabalho. Sua imaginação não era uma fuga, mas um ensaio para o que viria a ser. Ele desenvolveu um plano, flexível como o vento, mas firme como uma rocha, que incluía cursos noturnos, reconhecimento de locais e conversas com outros que já haviam trilhado caminhos semelhantes. Cada encontro era uma faísca que reacendeu sua chama interior. Ele começou com pequenos passos, reservando uma parte do seu salário todo mês, praticando novas técnicas no trabalho e aproveitando cada momento para crescer. Dia após dia, ele progredia, mesmo que seus passos parecessem pequenas gotas, mas eram tão constantes quanto um rio que esculpe uma montanha. Toda lua cheia, Mateu se perguntava: estou mais perto do meu sonho ou me perdi? E com a paciência de um jardineiro, ele ajustou seu curso, eliminou distrações e renovou seu compromisso. 2 anos depois, 24 temporadas marcadas por lutas, dúvidas e certezas, sua oficina abriu as portas. Mas a verdadeira vitória não foi o prédio em si, mas o homem que foi transformado por sua construção. Hoje, ao pôr do sol, Mateu senta-se na entrada de sua oficina e sorri, porque sabe que mais do que um negócio, ele descobriu o poder de confiar em si mesmo e no mistério que habita dentro dele. E você? Qual é o sonho que está no seu coração? O que está esperando para começar a dar vida a ele?
Comece de forma simples. Anote seus desejos. Leia-os ao amanhecer, ao meio-dia e antes de dormir, como um ritual sagrado. Mantenha esse segredo entre você e a força invisível que habita cada coração. A mesma força que move montanhas e abre caminhos quando você a nutre com fé. Você não precisa entender como. Ninguém conhece o mistério que transforma uma semente em uma árvore. Apenas creia e ande. Quando dúvidas e medos aparecerem, lembre-se de que os verdadeiros sonhos são promessas sussurradas pelo universo para aqueles que ousam ouvir. A dança silenciosa de Maya. Mergulhe na história de Maya, uma jovem que descobriu o poder sagrado de 3 regras invisíveis, aquelas que abrem as portas para a realização dos sonhos. Maya sempre quis ser uma fotógrafa que capturasse a alma do mundo através de suas lentes, mas se sentia perdida, como um marinheiro sem estrela, sem saber por onde começar. A primeira regra era aprender a ler seus desejos em voz alta. Não apenas uma, mas 3 vezes ao dia. Ao acordar, quando o sol ainda acariciava suas pálpebras. Ao meio-dia, quando o mundo parecia parado. E ao anoitecer, antes que os sonhos a envolvessem. Ela escreveu seus objetivos em uma folha de papel sagrada. Ter uma exposição que contasse histórias silenciosas. Publicar um livro que apresentasse sua perspectiva única. E viajar para terras distantes para capturar a magia invisível que poucos veem. Cada leitura era um sussurro que alimentava sua alma, um fogo suave que nunca se apagava. A segunda regra era dar à mente longos momentos para imaginar, para viver o futuro a partir do presente. Maya fechava os olhos e sentia o peso da câmera nas mãos, a textura fria do metal e a suavidade do obturador. Ela visualizava em detalhes a emoção que brotava em seu peito quando alguém admirava suas fotografias, quando suas imagens se tornavam pontes unindo corações distantes. A terceira regra era a mais silenciosa e profunda: conversar consigo mesma nos momentos em que a dúvida se insinuava como uma sombra. Maya falava consigo mesma, reafirmando seu compromisso, sua coragem, sua fé. Ela aprendeu a guardar seus planos em um santuário interior, evitando as vozes que semeavam o ceticismo. Seu diálogo interno era um pacto sagrado, uma aliança entre seu espírito e seus sonhos. Com o tempo, seguindo essas 3 regras, Maya começou a ver mudanças que não se mediam em números, mas em sensações. Oportunidades para expor sua arte surgiram como rios inesperados. Seu nome apareceu em páginas e salas, e sua alma viajou por paisagens que ela só havia tocado em pensamento. Ela entendeu que a chave não é apenas acreditar, mas manter o foco, nutrir a semente com paciência e amor. E você? Que sonhos pulsam em seu coração? Que regras sagradas você está disposto a descobrir e seguir? Para seguir em frente, um impulso passageiro não basta. Você precisa aprender a reavaliar e transformar seus desejos à medida que muda e cresce. Assim como o milho brota misteriosamente do caule, seus desejos se revelarão em momentos inesperados, às vezes mais cedo do que você imagina. Quando novos desejos surgem e sobem para o topo da sua lista interna, é um sinal de que você está avançando. Quando você elimina desejos antigos que não lhe servem mais, também é uma evidência de evolução. A dúvida e o ceticismo são sombras inevitáveis ao longo do caminho. Mas quando essas vozes baixarem o volume, releia seus sonhos, converse com sua alma, até que a clareza dissipe a névoa. Lembre-se de que nada pode impedi-lo de receber o que você deseja ardentemente. Outros têm essas coisas, por que você não pode? O imenso poder que você carrega dentro de si não é debatido ou discutido. Ele está sempre pronto para ajudá-lo, esperando o momento certo para se revelar. Mas sua mente racional é frágil diante da dúvida, então escolha seus companheiros de viagem com cuidado. Cerque-se daqueles que já realizaram alguns dos seus sonhos e aprenda com eles, sem perder a magia do seu próprio método. Seja específico. Não basta apenas querer um carro. Imagine a cor, o formato, o som do motor, a sensação ao volante e quando você o terá. O mesmo vale para uma casa. Pense nas paredes, na terra que a sustenta,
no cheiro que você quer que ela tenha. Comece com pequenos passos e metas imediatas. Talvez mudar um hábito, ajudar alguém, curar uma ferida invisível. E, à medida que esses frutos crescem, passe para sonhos maiores. Ao longo do caminho, lembre-se de retribuir, de ajudar os outros como você foi ajudado. A generosidade é uma dança que sempre retorna, porque ninguém pode dar sem receber algo em troca. Nesta jornada, você não está sozinho. Lembre-se daqueles que ensinaram e semearam antes de você, mesmo quando não foram ouvidos. Agora, com esse conhecimento e esse plano em mãos, você decide. Continuará como está ou dará o salto para conquistar seu próprio destino? Convido você a ver, ler e vivenciar esta mensagem quantas vezes forem necessárias. Grave as 3 regras em seu coração e coloque-as em prática a partir de hoje. A lei invisível que tece destinos. Na vasta tapeçaria do universo, onde cada estrela brilha com um segredo ancestral, existe uma força invisível que tudo sustenta: a lei da atração. Não é uma lei escrita em pergaminhos ou ditada por sábios distantes, mas uma dança silenciosa entre a alma humana e todo o cosmos. É o sussurro que responde aos nossos pensamentos, o eco que retorna multiplicado em experiências. Imagine por um momento que sua mente é um farol, e seus pensamentos são as ondas de luz que você envia para o infinito. Tudo o que você deseja, cada anseio guardado em seu íntimo, é uma semente lançada ao vento. A lei da atração é o ar que carrega essa semente para o lugar onde ela germinará, ou não, dependendo da vibração que você criou. Mas o que é vibrar? Não se trata apenas de pensar em algo com intensidade. Vibrar é sentir isso no coração, vivenciar isso na alma, saber como se já estivesse acontecendo. É a ponte entre a ilusão e a realidade, a melodia que sincroniza seu eu interior com a energia do universo. Quando Maia escrevia sua lista e a lia 3 vezes ao dia, ela não estava simplesmente repetindo palavras. Ela estava elevando sua vibração, nutrindo cada desejo com emoção e certeza, conectando sua alma com aquela força silenciosa e onipotente. Nesse ato simples, porém significativo, ela não estava apenas pedindo, ela já estava recebendo em espírito. A lei da atração não conhece limites ou impossibilidades, mas exige consistência. Não basta desejar algo com a mente se o coração duvida. Não basta imaginar o sucesso se a sombra do medo obscurece cada passo. O universo, em sua infinita sabedoria, responde à energia que você emite, não às suas palavras vazias. É como um rio que flui. Se você jogar uma pedra na água, ela cria ondulações que se estendem e retornam. Se você jogar luz, receberá luz. Se você jogar sombra, a sombra o envolverá. Portanto, cada pensamento, cada emoção que você permite habitar dentro de você, molda a paisagem do seu destino. E aqui reside um profundo mistério. Somos semeadores e colhedores. Somos os artesãos invisíveis de nossas vidas, mas também os humildes aprendizes do grande mestre, que é o universo. A lei da atração não é mágica para poucos, mas uma sabedoria disponível a todos que ousam ouvir sua voz interior. No entanto, a prática constante é o caminho. Uma, ou mesmo 2, não é suficiente. A consistência cria a melodia, o ritmo que faz vibrar as fibras mais sutis do ser. Maia, relendo sua lista todos os dias, mergulhou naquele estado de profunda conexão, onde mente, corpo e alma trabalham em harmonia. Mas não confundamos a lei da atração com um desejo passageiro ou um capricho passageiro. O verdadeiro poder reside na intenção pura, na clareza que nasce do autoconhecimento. Quando você sabe quem é, o que quer e por que está aqui, seus pensamentos se tornam flechas afiadas lançadas no alvo do destino. E o que você faz quando as dúvidas surgem? Quando o ceticismo lhe sussurra que é impossível, que você não merece, que o tempo está se esgotando. É nesse momento que a força interior, esse farol escondido na escuridão, deve brilhar com mais intensidade. Essa força é o amor próprio, a fé no seu valor e na beleza dos seus sonhos. Você não está sozinho nesta jornada.
O universo conspira silenciosamente com o mistério de quem protege um tesouro sagrado. Às vezes, os sinais chegam disfarçados. Um encontro inesperado, uma palavra que ressoa, uma porta que se abre sem explicação. Esses são os vestígios que confirmam que a lei da atração está em ação, tecendo os fios que transformam a sua vida. É importante entender que a lei não opera isoladamente. Ela está ligada à ação consciente. Maya não esperava que seu sonho caísse do céu sem esforço. Ela caminhou, aprendeu, caiu e se levantou. Cada pequeno passo era uma oferenda que reforçava o tecido invisível do seu destino. Quando você age com intenção e amor, o universo responde enviando-lhe oportunidades, pessoas e momentos que parecem coincidências, mas na verdade são sincronicidades divinas. Não subestime o poder de um sorriso, de uma conversa ou de um livro aberto no momento certo. Tudo faz parte do grande projeto. E mais ainda, o caminho não é linear nem previsível. Haverá tempestades e silêncios, dúvidas e certezas, noites escuras e amanheceres radiantes. Mas cada experiência é um professor, cada queda, uma lição. A lei da atração não elimina o desafio, mas convida você a aprender a navegá-lo com sabedoria. O amor é a energia que melhor ressoa com esta lei. Amar o que você faz, amar a si mesmo e amar a vida é o segredo mais profundo. O amor eleva a frequência, dissolve barreiras e transforma o medo em esperança. Imagine por um momento que a lei da atração é uma dança entre você e o universo. Uma valsa onde cada passo que você dá está em sincronia com a eterna batida do coração das estrelas. Nessa dança, você é tanto o dançarino quanto a música, tanto o sonho quanto o sonhador. Este conhecimento é uma dádiva, um chamado para despertar e assumir a responsabilidade de criar a sua realidade. Não espere que o mundo mude sozinho. Mude a si mesmo, e o mundo mudará com você. Maya entendeu que a chave era abrir o coração, confiar no processo invisível que tece a vida, manter viva a chama da esperança e da paixão. E você, leitor, está pronto para dançar com o universo, vibrar em harmonia com os seus sonhos, atrair a vida que merece? Lembre-se, cada pensamento é uma palavra na linguagem do cosmos, cada emoção, uma pincelada na tela do seu destino. Cultive sua mente com cuidado, semeie amor em sua alma e veja os milagres florescerem todos os dias. Porque a lei da atração não é um simples desejo, mas um ato de fé, uma conversa eterna entre você e o universo, onde o amor é o fio invisível que une tudo e dá sentido à sua existência. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. A lei que habita em cada passo. Todos os dias, ao acordarmos, o universo nos oferece uma tela em branco, um espaço sagrado onde podemos pintar com a paleta invisível dos nossos pensamentos e emoções. A lei da atração não é um segredo distante, nem uma magia reservada a poucos escolhidos. Ela está lá, sempre presente, esperando que a reconheçamos na vida cotidiana, no sussurro da brisa, no reflexo de um olhar, num sorriso inesperado. Imagine por um momento que cada pensamento é uma semente que você planta no solo fértil do seu dia. Algumas sementes são leves e fugazes, outras pesadas e profundas. O segredo é escolher quais cultivar. Você quer semear dúvidas e medos, ou quer regá-los com esperança e confiança? Marina, uma mulher simples, começou a entender essa verdade em sua própria vida. Todas as manhãs, antes de sair para a cidade, ela reservava alguns minutos para observar o nascer do sol, sentir a pulsação da terra sob seus pés e plantar em sua mente uma visão clara do que desejava. Não se tratava de pedir milagres sem agir, mas de criar uma aliança sagrada com sua alma e o universo. Assim, em meio à correria, Marina aprendeu a ouvir a música suave dos seus pensamentos mais puros. Ela visualizou seu dia como um jardim de possibilidades, onde cada ação, cada palavra, cada intenção
Era uma flor desabrochando em realidade. E aos poucos, o que parecia impossível começou a tomar forma. Não há um único momento do dia que esteja fora do alcance desta lei. Desde o encontro casual com um estranho que muda o curso da sua vida, até o momento silencioso em que você decide perdoar e se livrar de velhas feridas. Tudo vibra, tudo se atrai, porque o universo responde não apenas ao que você deseja, mas também ao que você sente a respeito. Mas a lei da atração tem sua própria linguagem sutil e profunda. O que chega nem sempre é o que esperamos, nem o que desejamos aparece envolto em luzes brilhantes. Às vezes, o universo responde com testes disfarçados, com portas se fechando para abrir janelas mais brilhantes. Isso não é um castigo, mas sim a maneira sábia da vida guiar você em direção ao melhor. É nesses momentos de aparente silêncio ou dificuldade que a fé se torna a chama que mantém a esperança viva. Aquela voz interior, suave e firme, que lhe diz para continuar, é o canal direto para a força que move as estrelas. Na vida cotidiana, essa lei também se manifesta na maneira como você escolhe pensar sobre si mesmo e o mundo. Você fala consigo mesmo com amor ou com julgamento? Você acredita que merece coisas boas ou se contenta com menos? Cada pensamento sobre o seu valor é um ímã que atrai experiências que refletem essa crença. Juan, um jovem aprendiz, costumava duvidar de seu talento e habilidades. Toda vez que tentava seguir em frente, as vozes interiores do medo o impediam. Até que um dia, ele decidiu mudar seu diálogo interno. Começou a dizer a si mesmo, gentilmente, que era digno de realizar seus sonhos, que seus esforços tinham valor, que o universo conspirava a seu favor. Essa simples mudança, quase invisível para os outros, transformou sua realidade. Oportunidades começaram a aparecer, caminhos se abriram e sua alma encontrou o ritmo para dançar com a vida. Juana entendeu que a lei da atração não se resume apenas ao que você quer, mas a quem você é enquanto o deseja. A vibração da sua alma é a chave que abre as portas para a realidade. Portanto, cuidar do seu estado emocional é essencial. Alegria, gratidão e amor são as mensagens mais poderosas que você pode enviar ao cosmos. Por outro lado, tristeza, ressentimento e medo diminuem sua frequência e o distanciam do que você deseja. Mas não se trata de ignorar sentimentos difíceis ou fingir felicidade. A lei da atração não nega a dor. Em vez disso, ela nos convida a integrá-la, ouvi-la e transformá-la em aprendizado. Quando você aceita suas sombras com compaixão, você se liberta para brilhar com toda a sua luz. Na prática, isso significa que cada dia é um convite para escolher conscientemente em que focar. Você alimentará dúvidas ou aguará certezas? Viverá ancorado em reclamações ou será grato pelas pequenas bênçãos? O poder está em suas mãos, em cada respiração, em cada pensamento. Além disso, a lei da atração nos ensina que não estamos isolados. Fazemos parte de uma rede infinita, onde cada ação repercute no todo. Quando você escolhe amar e ajudar os outros, quando escolhe a gentileza e a generosidade, você cria uma vibração que retorna multiplicada. Portanto, a vida cotidiana se torna um campo sagrado de prática espiritual. Cada encontro, cada gesto, cada palavra carrega um significado profundo. O sorriso que você oferece a um estranho pode ser o farol que ilumina seu caminho. O ato de perdoar pode liberar correntes invisíveis que o prendem ao passado. Quando você entende isso, a vida ganha um novo significado. Você não é mais um mero espectador das suas circunstâncias, mas o criador consciente do seu destino. Cada momento se torna uma oportunidade para alinhar sua energia com seus sonhos mais profundos. Nessa dança com o universo, o silêncio também é um professor. Reservar um tempo para introspecção, meditação e ouvir sua voz interior é essencial para se manter em sintonia. Nesse espaço de quietude, você descobre que a lei da atração não é um esforço externo, mas uma arte interna. Portanto, o milagre não é apenas alcançar o que você deseja, mas transformar-se na pessoa que merece recebê-lo. A lei da atração funciona nos dois sentidos.
Ela atrai para você aquilo que você é capaz de se tornar. Essa compreensão abre as portas para a paciência e a confiança. Porque o tempo do universo nem sempre coincide com o relógio humano. Às vezes, a espera é necessária para que a semente cresça, para que as raízes se fortaleçam, para que o fruto amadureça em seu momento perfeito. E quando esse momento chega, a satisfação não vem apenas da conquista externa, mas do caminho percorrido, das batalhas vencidas interiormente, da luz que agora brilha mais forte dentro de você. Caro leitor, o convite é para que você observe seu cotidiano como um templo sagrado, onde a lei da atração se manifesta. Em cada pensamento, em cada emoção, em cada ação, reside a oportunidade de criar sua realidade com amor e sabedoria. Não subestime o poder de um pensamento gentil, de uma intenção clara ou de uma pequena ação. São as gotas que compõem o oceano do seu destino. Confie na magia silenciosa que habita dentro de você. Deixe o universo te guiar, mas caminhe com passos firmes e o coração aberto. A lei da atração é a arte de viver conscientemente, o caminho para a plenitude e a realização. E lembre-se sempre, você é a luz que atrai outras luzes, o ímã que convoca milagres, a alma que escreve com sua vibração a história que deseja viver. A lei que une a alma e o universo. No vasto silêncio da noite, quando o mundo parece estar parado e as estrelas sussurram segredos ancestrais, a alma desperta e busca compreender seu lugar no cosmos. A lei da atração, longe de ser apenas uma fórmula para obter o que desejamos, é essencialmente uma porta de entrada para a espiritualidade profunda e o verdadeiro autoconhecimento. Porque a vida não é apenas o que acontece lá fora, na superfície das coisas. É também o oceano invisível de emoções, pensamentos e energias que fluem dentro de nós. E é lá, nesse mar interior, que a lei da atração encontra sua manifestação mais fiel. Quando entendemos que atraímos aquilo que vibramos, percebemos que a jornada rumo à realização pessoal também é uma jornada rumo à descoberta do nosso próprio ser. É uma dança sagrada entre o universo e a alma, um diálogo eterno, onde cada palavra é um pensamento e cada silêncio, uma revelação. A espiritualidade, em sua essência mais pura, nada mais é do que a busca por essa conexão sutil e profunda com tudo o que existe. A lei da atração nos lembra que não somos separados do cosmos, mas sim uma parte viva de sua pulsação, de sua dança infinita. Em cada pensamento positivo, em cada desejo sincero, a alma emite uma frequência que viaja além dos limites do tempo e do espaço. E o universo, como um espelho imenso e amoroso, responde devolvendo-nos aquilo que reflete a nossa vibração mais autêntica. Mas para que essa lei funcione plenamente, é essencial que o autoconhecimento seja o farol que guia nosso caminho. Não podemos atrair para dentro de nós o que não compreendemos. Não podemos esperar mudanças profundas em nossa realidade se ignorarmos as sombras que habitam dentro de nós. Assim, o autoconhecimento torna-se a chave mestra que abre as portas do poder interior. É a luz que ilumina os cantos escuros da mente, as crenças e os medos limitantes que muitas vezes bloqueiam o fluxo natural da energia vital. Cada vez que paramos para olhar para dentro, para ouvir o sussurro silencioso do coração, damos um passo mais perto da liberdade. Descobrimos que somos muito mais do que nossos pensamentos. Somos pura energia, vibração, consciência. Nesse encontro interior, aprendemos a discernir entre o ruído do ego e a voz autêntica da alma. A lei da atração, então, se torna uma ferramenta para alinhar nossa mente, emoções e ações com essa voz profunda que sabe o que é melhor para nós. Marcos, um buscador de significado, vivenciou isso em primeira mão. Durante anos, ele perseguiu sonhos que não eram seus, moldados pelas expectativas e medos invisíveis de outras pessoas. Sentia-se perdido, preso em um labirinto de desejos confusos e resultados frustrantes. Até que um dia, em meio à solidão e ao silêncio, ele decidiu olhar para dentro sem medo. Começou a escrever seus pensamentos, meditar e se perguntar o que realmente queria, além do que os outros esperavam dele.
Esse processo de autodescoberta o conectou com sua essência, com aquela centelha divina que habita em todos nós. Então, seus desejos começaram a mudar. Ele não buscava mais aprovação ou riqueza superficial, mas sim paz, amor e propósito. E como num passe de mágica, a lei da atração respondeu. As oportunidades começaram a aparecer, não porque eu as perseguisse ansiosamente, mas porque sua vibração estava em harmonia com a minha verdade interior. Este é o grande paradoxo da lei da atração. Não se trata de controlar o mundo externo, mas de transformar o mundo interno. Quando nos tornamos conscientes de quem somos e do que desejamos profundamente, o universo conspira para manifestar isso. Portanto, espiritualidade e autoconhecimento não são apenas caminhos paralelos, mas os pilares sobre os quais repousa a verdadeira magia da atração. Cada prática espiritual, cada momento de reflexão, cada ato de amor próprio eleva nossa frequência e abre o canal para que o bem flua. Não é um caminho linear nem fácil. O despertar espiritual envolve encarar nossas sombras, aceitar a imperfeição e aprender a amar até mesmo o que nos machuca. É uma jornada de coragem e entrega, onde cada passo para dentro é também um passo em direção à liberdade. Meditação, oração e contemplação são ferramentas sagradas que nos ajudam a silenciar o ruído do mundo e a ouvir a voz serena da alma. Nesse silêncio, a lei da atração se revela como uma ponte entre o nosso ser interior e a realidade que desejamos criar. Quando cultivamos a gratidão, por exemplo, elevamos nossa vibração a um estado de abundância. Gratidão não se trata apenas de reconhecer o que temos, mas também de abrir nossos corações para a consciência de que somos dignos de mais bênçãos. O amor, em sua forma mais pura, é o combustível que impulsiona a energia do universo. Amar incondicionalmente, começando por amar a nós mesmos, é o ato mais poderoso para atrair o que verdadeiramente nutre a alma. A lei da atração também nos convida a confiar no tempo divino. Muitas vezes, queremos resultados imediatos, esquecendo que a vida tem seus próprios ritmos e que cada experiência tem um propósito oculto. O desapego é outro aspecto espiritual fundamental. Não se trata de desistir dos nossos sonhos, mas sim de nos libertarmos do apego obsessivo, permitindo que a vida se desenrole com a magia do inesperado. Ao abrir mão do controle e nos abrir para a sabedoria do universo, descobrimos que nossos desejos mais autênticos sempre encontram seu caminho, às vezes de maneiras que não imaginamos. Portanto, a lei da atração também é um ato de fé, uma entrega confiante à dança misteriosa do cosmos. É a compreensão de que somos co-criadores com o universo, participantes ativos na infinita teia da existência. Cada pensamento, cada emoção, cada ação é uma pincelada na tela da nossa vida. Quando pintamos com amor, verdade e consciência, a pintura que emerge é de beleza e realização. Caro leitor, o convite é para iniciar ou aprofundar esta jornada interior, para descobrir a essência que habita dentro de você, além de máscaras e condicionamentos. Porque somente quando você se conhece verdadeiramente, a lei da atração pode liberar todo o seu poder e guiá-lo em direção à realização autêntica. Não se esqueça de que a alma sempre sabe o que busca, mesmo quando a mente duvida. Ouça-a, confie em sua sabedoria e permita que o universo responda à vibração do seu eu mais genuíno. Nesta aliança sagrada entre você e o cosmos, você descobrirá que atrair não é apenas realizar, mas ser. Não é apenas esperar, mas criar. Não é apenas sonhar, mas despertar. E nesse despertar, a vida se torna um milagre contínuo, uma aventura cheia de luz, onde cada momento é uma oportunidade de se conectar com a fonte infinita de amor e poder que reside dentro de você. Rituais sagrados para viver a lei da atração. Quando entendemos que somos os criadores da nossa realidade, cada gesto, cada pensamento e cada momento pode se tornar um ritual sagrado. Não se trata de fórmulas mágicas externas, mas de atos simples e conscientes que conectam nossas almas com o poder infinito do universo. Aqui,
compartilho algumas maneiras práticas de tornar a lei da atração uma dança diária, um abraço constante com a sua essência e o cosmos. 1. O despertar da gratidão ao amanhecer. Antes que a luz do sol toque sua pele, sente-se em silêncio, sinta sua respiração e abra os olhos para o novo dia como alguém despertando de um sono profundo e mágico. Reserve alguns minutos para agradecer pelo que você já é e tem. A vida que pulsa em seu corpo, o ar que enche seus pulmões, o coração que bate de esperança. Anote, mentalmente ou em um caderno, 3 coisas pelas quais você é grato hoje, por menores que pareçam. Essa prática simples eleva sua vibração e abre as portas para que a abundância flua até você, porque ser grato é reconhecer que o universo já te apoia. 2. Visualização como uma arte sutil. Encontre um momento tranquilo durante o dia, talvez ao meio-dia ou antes de dormir, para fechar os olhos e mergulhar na visão dos seus sonhos se realizando. Imagine não apenas o final, mas cada detalhe: o aroma do lugar, a textura dos objetos, os rostos das pessoas ao seu redor, o sorriso que surge no seu rosto. Deixe que essas imagens preencham seu coração de emoções, como se você já estivesse vivendo aquela realidade. A energia que vem do sentir com seu corpo e alma é o ímã que atrai a manifestação desses desejos. 3. Diálogo diário com o eu interior. Em momentos de dúvida ou medo, converse consigo mesmo como um amigo compassivo. Pergunte-se: o que sua alma realmente anseia? Que pequenos passos você pode dar hoje? E que lições pode aprender com os obstáculos? Este diálogo fortalece sua confiança na sua força interior e alinha seus pensamentos com a verdade profunda que existe em você. Evite compartilhar seus planos com aqueles que semeiam dúvidas. Em vez disso, fale com aquela voz interior que sabe como guiá-lo com sabedoria. 4. Escrevendo intenções claras. Toda semana, pegue papel e caneta e anote seus desejos mais sinceros. Seja específico, como se estivesse pintando a obra-prima da sua vida em palavras. O que você quer atrair? Como se sente ao ter alcançado isso? Que pessoa você será então? Este ato físico de anotar suas intenções dá vida aos seus pensamentos e envia um sinal poderoso ao universo. Revise e atualize esta lista com frequência, permitindo que seus desejos evoluam à medida que você cresce e se entende melhor. 5. A meditação do silêncio e da presença. Reserve alguns minutos todos os dias para sentar-se em silêncio, sem julgamentos, simplesmente observando sua respiração e os pensamentos que vêm e vão como nuvens passageiras. Essa prática conecta você ao presente, à fonte divina dentro de você. Nesse estado de presença, sua mente se aquieta e a energia dos seus desejos flui sem bloqueios ou resistências. A meditação é o espaço sagrado onde a lei da atração se entrelaça com a espiritualidade mais pura. 6. O ato de deixar ir e confiar. Um dos rituais mais profundos é aprender a abrir mão do controle obsessivo sobre os resultados. Depois de semear com intenção e agir consistentemente, entregue seu desejo ao universo com fé e desapego. Você pode fazer isso por meio de uma pequena cerimônia. Escreva seu desejo em um pedaço de papel. Agradeça por sua manifestação e queime o pedaço de papel, observando-o se transformar em fumaça que sobe ao infinito. Este gesto simboliza a confiança de que o que é destinado a você chegará no momento perfeito e liberta a mente da ansiedade que bloqueia a energia. 7. Ação inspirada. A lei da atração não se trata de passividade, mas sim de ação da alma. Todos os dias, esforce-se para dar pelo menos um pequeno passo que o aproxime dos seus sonhos. Aprenda algo novo, faça uma ligação importante, dedique tempo ao seu projeto. Quando suas ações surgem de uma conexão profunda com seu propósito, elas são ímãs que atraem oportunidades e pessoas que vibram em sintonia com você. 8. Comunidade e compartilhamento. Cerque-se de pessoas que vibram alto,
que acreditam em seus sonhos e no poder do amor e da energia. Compartilhe seu progresso e aprenda com as experiências delas, porque a energia coletiva multiplica a força de atração. No entanto, tenha cuidado com quem você compartilha seus planos. Proteja sua energia da negatividade e do ceticismo, escolhendo confiar primeiro em si mesmo e na voz interior que o guia. 9. Cuidados com o corpo e natureza. Seu corpo é o templo onde reside sua alma. Honrá-lo com movimento consciente, boa alimentação, descanso e conexão com a natureza eleva sua frequência energética. Andar descalço na terra, sentir o vento na pele, observar a imensidão do céu. Essas são ações que o sintonizam com a sabedoria universal e facilitam a manifestação dos seus desejos. 10. Celebrando cada conquista. Não espere até o final para comemorar. Cada passo, por menor que seja, merece ser reconhecido com alegria e gratidão. Esse reconhecimento fortalece sua confiança e alimenta o ciclo de atração positiva. A vida é um mosaico de momentos sagrados, e celebrar é honrar o milagre de estar vivo e criar. O caminho da maestria interior. Esses rituais não são imposições, mas convites amorosos para viver cada dia com consciência e presença. A lei da atração, quando integrada à espiritualidade e ao autoconhecimento, deixa de ser um conceito distante e se torna uma experiência viva e transformadora. Na simplicidade de cada ato cotidiano, encontramos a chave que abre a porta para um destino repleto de significado e realização. E assim, passo a passo, nossa alma tece a história que sempre sonhou em contar. O Jardim Invisível. O caminho da alma para a manifestação. Às vezes, a alma caminha silenciosamente por campos onde a lógica não floresce. Não há sinais óbvios, nem passos marcados. Apenas a suave certeza de que cada pensamento é uma semente, e cada emoção, a água que a irriga. A lei da atração não é uma fórmula mágica nem uma promessa comercial. É, acima de tudo, uma dança espiritual entre quem somos e o que somos chamados a manifestar. É uma prece silenciosa tecida entre o desejo mais profundo do coração e a resposta misteriosa do universo. O espelho da alma. Imagine o universo como um lago calmo. Tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você repete em seus silêncios é jogado como uma pedra em suas águas. As ondulações retornam, não com a forma exata dos seus pensamentos, mas com a energia que os alimentou. Se você semear com medo, colherá mais medo. Se pedir com falta, o eco retornará à escassez. Mas se você se elevar, mesmo com esforço, ao tom da gratidão, da alegria antecipada, da fé silenciosa, então o universo não terá escolha a não ser responder na mesma moeda. Espiritualidade aplicada. Uma presença consciente. Atrair não é desejar intensamente, é lembrar profundamente. Não se trata de apertar os olhos e implorar, mas de abrir o coração e confiar. A espiritualidade nos ensina a viver no presente, e é aí que todo o poder começa. Como você pode atrair o que deseja se não estiver presente para receber? Uma mulher chamada Amara, por exemplo, passou anos pedindo amor. Acendeu velas, fez listas, meditou, mas sempre com um anseio que gritava: "Estou perdendo alguma coisa." Um dia, sentada sob uma árvore, ela ouviu sua alma sussurrar: "Pare de procurar lá fora o que está esperando dentro de você." Naquele dia, ela parou de pedir um parceiro e começou a oferecer amor, a si mesma, aos outros, à vida. Meses depois, sem procurar, sem esperar, sem precisar, o amor chegou. E não como uma resposta imediata, mas como uma consequência inevitável. Exercício espiritual prático. Todas as manhãs, antes de abrir os olhos, diga silenciosamente: "Estou em comunhão com a energia criativa. O que desejo já me pertence em essência. Obrigada." Este pequeno ritual não visa convencer o universo, mas sim alinhar seu campo vibracional com a certeza interior. Porque a verdadeira fé
Não é uma esperança frágil, mas uma memória ancestral. Sua alma já sabe que é possível. A linguagem do universo. O universo não responde a palavras, mas a vibrações. Você pode dizer 1000 vezes que quer prosperidade, mas se abrigar uma emoção de escassez lá no fundo, é a isso que o mundo responderá. Portanto, o trabalho interior é essencial. Não se trata apenas de visualizar, mas de viver essa realidade desejada com antecedência. Caminhe como se já fosse próspero. Ame como se já estivesse no relacionamento dos seus sonhos. Haja como se seu corpo já fosse saudável. Não por loucura, mas por sabedoria. Porque vibrar a partir da visão é o que abre os portais para o mundo invisível. O papel do autoconhecimento. Para atrair, você precisa primeiro se conhecer. Quantos dos seus desejos vêm verdadeiramente da sua alma e não do seu ego? Quantos dos seus sonhos são suas próprias sementes e quantos são reflexos do que os outros esperam de você? Um jovem chamado Leon passava horas meditando para alcançar o sucesso financeiro. Mas, lá no fundo, sua criança interior clamava por liberdade, não por dinheiro. Quando Leon ousou questionar seus motivos, descobriu que o que realmente desejava era autonomia. Viver da sua arte. Então, o universo, como se esperasse que ele ajustasse sua bússola, começou a abrir novos caminhos. Autoconhecimento é humildade. É se perguntar: de onde estou atraindo isso? Que parte de mim quer isso? E por quê? Manifesta-se da alma, não da ferida. Há quem anseie pela fama porque era invisível. Há quem anseie pelo poder porque se sentia impotente. A lei da atração funciona, sim, mas com base na energia que você dá ao seu desejo. Portanto, antes de pedir, cure. Antes de gritar, silencie. Antes de querer ter, aprenda a ser. Não é que você precise ser perfeito para se manifestar. Mas quanto mais completo você for consigo mesmo, mais claro será o sinal que você enviará ao universo. A ação sagrada. A lei da atração não anula o esforço. Ela apenas o consagra. A ação é a mão que colhe o que a alma já semeou. Faça o que puder, onde estiver, com o que tiver. Não espere por sinais perfeitos. Agir também é uma oração. Escreva aquele livro. Pinte aquele quadro. Faça aquele telefonema. Candidate-se àquela bolsa de estudos. Confesse esse sentimento. Tudo faz parte da vocação. Sincronicidade é a linguagem que o universo usa para lhe dizer: sim, continue. Um lembrete final. O universo é uma inteligência amorosa. Não se trata de convencê-lo. Trata-se de sintonizar-se com ele. A fé não é um favor que você pede. É uma certeza da qual você se lembra. Assim como uma semente nunca hesita em florescer, você não deve duvidar do que está plantado em sua alma. A lei da atração não é uma varinha mágica. É uma chave. Mas ela só abre a porta se seu coração estiver calmo e seus passos forem honestos. Hoje, enquanto você lê estas palavras, o universo já está te ouvindo. Seus sonhos não são aleatórios. São memórias do que já existe em outra dimensão, esperando que você diga: estou pronto, eu confio, eu me rendo. A arte de atrair. Quando a vida se torna uma obra-prima. O universo é um artista, e você é tanto o pincel quanto a tela. Cada emoção é uma cor. Cada pensamento, uma forma. Cada intenção, uma centelha de luz. Através da lei da atração, você está constantemente criando. E como qualquer bom artista, o que você cria reflete o seu mundo interior. E a arte como manifestação da essência. A arte não surge da técnica. Ela nasce da conexão. Quando um pintor se funde com sua inspiração, ou um músico com a vibração de sua alma, o que emerge não é apenas uma obra de arte, é uma extensão energética de sua verdade. A lei da atração funciona de maneira semelhante. Você não atrai o que finge ser. Você atrai aquilo em que está profundamente envolvido. Uma mulher chamada Clara sonhava em viver da sua arte. Passava horas copiando estilos da moda,
fazendo o que acreditava que o público queria. Mas sua alma chorava silenciosamente. Até que um dia, frustrada, largou os pincéis e pintou um rosto com o qual sonhara quando criança. Sem filtros. Sem máscaras. Foi esse trabalho que viralizou. Porque o universo responde à alma nua, não ao ego disfarçado. Exercício artístico espiritual. Sempre que você se deparar com uma página em branco, pergunte-se: que parte de mim precisa ser ouvida? Então, permita que suas mãos falem por você. A criação autêntica é um ímã natural. A beleza surge quando você está alinhado com a sua essência. 2. Saúde como ressonância interior. O corpo é o mensageiro da alma. Cada célula ouve o que você pensa. Cada órgão vibra com o que você sente. É por isso que a lei da atração também afeta a sua saúde. Isso não significa que a doença seja culpa da mente, mas sim que o corpo responde às frequências que você lhe transmite. Um coração cheio de ressentimento bate forte. Um fígado cheio de raiva se agita. Um sistema imunológico que nunca ouve palavras de gratidão enfraquece. Mas o inverso também é verdadeiro. A paz cura. A alegria fortalece. O amor regenera. Um homem chamado Santiago sofria de insônia crônica. Ele havia tentado todos os tipos de medicamentos, mas não conseguia descansar. Um dia, durante uma meditação, percebeu que sua alma não dormia, porque sua mente não confiava nele. Ele havia passado anos dizendo a si mesmo que, se eu não controlasse tudo, algo ruim aconteceria. Então, ele começou um ritual noturno. Antes de dormir, ele conversava com seu corpo. Ele dizia: obrigado por me segurar. Estou seguro. Você pode descansar. Em poucas semanas, seu corpo ouviu a nova vibração. E ele finalmente dormiu como uma criança. Exercício de energia de cura. Coloque as mãos sobre o peito e respire. Visualize uma luz cálida fluindo por dentro. Repita silenciosamente: meu corpo me ama. Eu o honro com pensamentos de paz. Faça isso todas as manhãs e todas as noites. Você está se curando não apenas com palavras, mas com intenção. A saúde também se manifesta de dentro. 3. Relacionamentos. O espelho do eu interior. A lei da atração é especialmente poderosa no âmbito dos relacionamentos. Você não atrai quem você quer. Você atrai quem reflete sua vibração. Isso nem sempre é agradável de ouvir. Porque às vezes ansiamos por amor, mas nos sentimos indignos. Ansiamos por respeito, mas vivemos na autoimportância. Aí surgem pessoas que confirmam essa carência interior. Desinteresse, manipulação, distanciamento emocional. O universo não pune. Ele apenas mostra o que você ainda precisa curar. Mas quando você começa a se tratar como alguém valioso, quando fala consigo mesmo com ternura e se acompanha com paciência, a vibração muda. Então o mundo também muda. Pessoas vêm até você e o honram, não porque você é perfeito, mas porque você já se reconheceu. Uma jovem chamada Isabela passou anos atraindo relacionamentos tóxicos. Mas um dia, ela decidiu escrever uma carta para o seu eu futuro. Nela, ela descrevia como seu parceiro ideal a tratava. Cada palavra ressoava com respeito, cumplicidade e admiração. E quanto mais ela lia a carta, mais ela começou a se tratar dessa forma. Um ano depois, aquele eu futuro era sua realidade presente. Exercício de alinhamento relacional. Escreva uma carta descrevendo seu relacionamento ideal. Não de um sentimento de falta, mas de uma gratidão antecipada. Leia-a todas as noites. Não para forçar alguém a chegar, mas para se tornar a pessoa que já vive essa experiência. O universo não lhe dá o que você pede. Ele lhe dá o que você é. Viver como um ato criativo. A lei da atração não é apenas uma técnica. É um estilo de vida. Uma forma de estar no mundo com consciência, coerência e conexão. Atrair é lembrar. Curar é retornar ao amor. Criar é alinhar-se com a alma. Quando você entende isso, a arte se torna um canal, a saúde se torna equilíbrio e os relacionamentos se tornam um reflexo.
Você não está aqui para lutar pelo que quer. Você está aqui para revelar quem você já é. Porque, no fim das contas, o que chamamos de milagre nada mais é do que a natureza se expressando sem bloqueios. A semente se torna uma árvore. A água flui em direção ao mar. E você, quando para de resistir, atrai tudo o que é seu por direito divino. Continue caminhando. Continue sonhando. Mas, acima de tudo, continue sendo. Quando tudo fica escuro, a arte de trazer luz à tempestade. Há momentos em que a alma se sente naufragada, no meio de um oceano sem horizonte. A vida, que antes parecia promissora, torna-se estranha, como um jardim que parou de florescer. Uma perda, um fracasso, uma doença, uma traição. Toda crise tem sua face, mas todas compartilham a mesma essência. São limiares. É natural que, nesses momentos, nos perguntemos: como a lei da atração pode funcionar quando tudo desmorona? A resposta é simples, mas não fácil. A lei nunca deixa de operar na escuridão. É justamente aí que ela adquire seu maior poder. Porque na noite mais escura, uma centelha de fé brilha como 1000 sóis. A lei ainda opera, mesmo na tempestade. A lei da atração não é seletiva. Ela não distingue entre momentos bons ou ruins. Ela sempre responde à vibração dominante do nosso ser. Quando passamos por uma crise, nossos pensamentos tendem a ter medo, dor e desesperança. E se não estivermos cientes disso, essa energia se torna o combustível para novas dificuldades. Mas aqui está o segredo. Você não é as suas circunstâncias. Você é a consciência que pode transformá-las. Imagine uma semente debaixo da terra. Ela está cercada de escuridão, peso e pressão. No entanto, algo dentro dela sabe que esta noite é apenas o começo. É assim que a alma também funciona. E é assim que a lei funciona. Sentindo a dor sem vivê-la. Não se trata de negar o sofrimento. Não se trata de forçar sorrisos quando seu coração chora. A verdadeira espiritualidade não é fuga, é transfiguração. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é sentar-se com sua dor e dizer: eu te vejo, eu te ouço, mas não vou fazer de você minha identidade. Sinta sua tristeza, mas não construa uma casa nela. Chore se precisar, mas lembre-se de que cada lágrima pode limpar seu canal interior, para que a luz possa entrar novamente. Exercício de liberdade emocional. Escreva uma carta para a sua situação atual, como se fosse um personagem. Conte tudo o que você sente. Depois, escreva outra, do seu eu futuro, aquele que já superou a tempestade, respondendo com compaixão e sabedoria. Leia todas as noites. Essa voz do futuro já existe dentro de você, escolhendo o pensamento mais elevado possível. Quando tudo dói, pensar positivo parece absurdo. Mas você não precisa pensar nos picos mais altos se estiver no abismo. Você só precisa escolher o pensamento mais elevado que puder ter naquele momento. Se você não consegue dizer, tudo vai ficar bem, talvez possa dizer, isso também vai passar. Se você não consegue sentir gratidão pela perda, talvez possa ser grato por ainda estar respirando. Cada pequeno ato de fé é uma faísca que começa a reescrever sua vibração. E onde há uma faísca, pode haver fogo. Visualização como um refúgio sagrado. Em uma crise, a mente tende a reproduzir imagens de catástrofe. Ela imagina cenários em que tudo dá errado. Mas você pode usar essa mesma energia criativa para outro propósito: visualização. Quando tudo estiver desmoronando, feche os olhos e veja outra realidade. Imagine uma versão sua que já superou essa provação. Como se sente? O que você aprendeu? O que você descobriu? Visualização não é fuga. É uma forma de enviar um sinal vibracional ao universo. Você está dizendo: é isso que eu desejo receber. É isso que eu já estou começando a ser. Faça isso com emoção, mesmo que seja só por 1 minuto. Esse minuto pode valer horas de reclamação. Busca pelo símbolo, a alquimia do significado. Toda crise contém uma mensagem.
Algo quer renascer. Algo quer morrer. A lei da atração não se trata apenas de pedir e receber. Trata-se de compreender que tudo o que surge, até mesmo a dor, tem um propósito simbólico. Por que essa provação está surgindo? Quem sou eu em meio a ela? Que parte de mim precisa ser transformada? Um homem chamado Elias perdeu o emprego, a casa e a saúde, tudo em um ano. À beira do colapso, ele se perguntou não por quê, mas para quê. Nessa pergunta, ele encontrou seu guia. Aprendeu a tocar violão. Compôs músicas. Deu concertos em hospitais. Anos depois, ele disse: "Minha crise tirou tudo de mim, exceto minha alma. E foi isso que me salvou no final." Encontre o seu símbolo. Uma palavra, uma imagem, um propósito. Algo para lembrar que você não está se perdendo, você está renascendo. Ação inspirada. Acendendo a lâmpada. A lei da atração não é passiva. Não é ficar sentado esperando a vida se resolver. É tomar pequenas decisões com muita fé. Você está em crise financeira? Seja grato por cada moeda. Doe uma parte, mesmo que pequena. Você está dizendo ao universo: "Eu acredito em abundância." Você está sofrendo por amor? Escreva cartas de perdão. Pratique atos de amor próprio. Você está afirmando: "Eu mereço um relacionamento saudável." Seu corpo está doendo? Dê alguns passos. Respire conscientemente. Ouça uma música suave. Você está semeando sinais de cura. A ação inspirada não vem do dever. Vem do alinhamento. Faça o que te faz sentir um pouco melhor. Um pouco mais você. Esse pouquinho pode mover montanhas invisíveis. Cerque-se de luz. Pessoas, palavras, lugares. Em tempos sombrios, não é sensato sentar-se ao lado de outros que vivem em perpétua escuridão. Procure luz, mesmo que seja apenas uma vela. Leia livros que elevem seu espírito. Ouça histórias de pessoas que suportaram tempestades e agora caminham sob o sol. Visite lugares onde a energia é suave. Cuidado com as palavras. Não fale mais do que o necessário sobre o problema. Não porque você esteja negando, mas porque está escolhendo nutrir o que deseja, não o que teme. Seu ambiente ressoa com você. Semeie luz e você atrairá luz. A noite também obedece à lei. Tudo na criação vibra. Tudo se move. Tudo responde. A lei da atração não é uma fórmula mágica, mas um reflexo do universo dentro de você. Quando você passa por uma crise, você não está fracassando. Você está sendo chamado a lembrar quem você é, além do medo. Porque mesmo quando você não vê saída, o universo ainda ouve a sua alma. E se você escolher semear pensamentos de fé, emoções de esperança e ações de amor, mesmo em meio aos escombros, a lei responderá. A vida nem sempre lhe dará o que você quer, mas sempre lhe dará o que você precisa para se tornar quem você nasceu para ser. Continue caminhando. Continue atraindo. Continue acreditando. Porque mesmo na noite mais escura, a alma que se alinha com a luz se torna um farol. E é só por hoje. Mas se você acha que estamos apenas arranhando a superfície, não se preocupe. O primeiro link na descrição dá acesso a um conteúdo mais avançado que pode fazer uma grande diferença. Obrigado.